Bom dia, bom dia, jovens. Tudo bem? Ou boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sei lá que hora você está assistindo isso. Vamos lá, gente. Vou tentar ajudar vocês com o resto dos exercícios que faltaram na aula. São poucos, mas eu sei que esse assunto, essa matéria não é tão do agrado de vocês, né? Eu gosto, mas vocês não. Então eu vou tentar fazer alguns exercícios aqui com vocês hoje, os que faltaram, tá bom? Eu poderia ter mandado só a resolução, a fotinho aí e a resposta, mas eu acho melhor fazer com vocês, porque eu sei que vocês não gostam muito dessa matéria. Pode ser que ajude mais vendo passo a passo, né? Então, vamos lá. Então, jovens, vamos lá. A gente parou no exercício 18. A gente está lá na página 15, certo? Para quem não lembra, estamos na página 15 da apostila 4, capítulo 1, certo? Então, ó, vamos fazer aqui rapidinho. Qualquer coisa, manda e-mail, me manda as dúvidas que a gente tira, tá bom? Então, ó, exercício 18. Cloreto de cobre 2 tem grande aplicação em sínteses orgânicas e como catalisador. Esse sal pode ser encontrado nas formas anidra ou hidratada. Então, ó, existe uma diferença. Existe o sal com água e sem água. No caso, anidro significa sem água e hidratado com água, né? A fórmula molecular do sal hidratado, ou seja, com água, é CuCl2.NH2O. Então, o que significa isso? Eu tenho um composto iônico que possui dentro da sua estrutura cristalina moléculas de água, tá bom? Que é o que está sendo explicado adiante, ó, em que N representa o número de moléculas de água presentes na estrutura do cristal. Então, ó, essa fórmula ela é comum, tá bom, jovens? É normal a gente trabalhar com sais hidratados. Não tenham medo desse tipo de exercício quando aparecer isso, tá bom? Nada mais é do que a relação de quantidade de moléculas de águas que estão presentes aí dentro do meu cristal. A gente pode ter N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 5 e assim por diante, tá? Então, qual que é a melhor estratégia? Vamos lá ver a pergunta primeiro, né? Eu já ia falar como resolver e eu não falei o resto da pergunta. Fala assim, com base nessas informações, considere se 2,6 gramas do sal hidratado são aquecidos de forma completa, restando 2 gramas do sal anidro, qual é a fórmula molecular do sal hidratado? Então, se eu tiver esse sal hidratado, eu tenho 2,6 gramas dele, eu aqueço, sobra 2. O que aconteceu? Por que teve essa perda de massa? Porque provavelmente teve a perda total, né, quando ele fala completa, então teve a perda total das moléculas de água. Eu perdi a água evaporou, certo? Então, como que eu vou resolver esse exercício? Ele nada mais está perguntando para você do que qual é o valor de N, né? Esse Nzinho que está aí na fórmula. Então, ó, o que eu quero saber é quanto vale esse N, tá? Então, lá no final de tudo, a gente tem que saber quanto vale o N, tá bom? Eu vou deixar um quadradinho aqui que a gente vai colocar um número no final, beleza? E aí, olha só, uma maneira da gente entender, para a gente resolver esse exercício, é o seguinte. O que essa fórmula indica, ela está falando assim, existe uma estrutura cristalina, né, um composto iônico, que dentro dessa estrutura existe uma quantidade de moléculas de água. Então, a gente já estudou, a gente já falou disso, eu não vou voltar nessa parte, mas se você quiser, né, conversar mais sobre isso, a gente pode conversar. Mas a gente já viu que existem estruturas cristalinas, né? E elas são formadas pelos cátions e ânions que formam aí uma estrutura com uma geometria bem legal, né? A gente viu sobre isso, a gente viu algumas figuras interessantes, tá? Então, a ideia, mais ou menos, imagina que você tem um cubo aqui de cátions e ânions nos seus vértices e existem algumas moléculas de água, tá bom? Então, vai existir algumas moléculas de água que vão estar presentes aí na sua estrutura da sua estrutura cristalina. Então, qual é a quantidade de moléculas de água que eu tenho para cada um desses pacotinhos, tá? Então, essa é a pergunta, beleza? Para responder essa pergunta, a gente precisa saber, então, qual que é a razão entre a quantidade do sal e a quantidade de água. E ele ajudou a gente, porque agora a gente tem uma razão aqui, ó, nessa quantidade.
a gente sabe que eu tenho 2 gramas de sal e 2,6 gramas do sal hidratado, ou seja, sal mais água. Então, eu consigo encontrar a razão que eu tenho entre a quantidade de água e a quantidade de sal. Tá? Só que se a gente fizer essa razão com as massas, a gente está vendo a razão das massas. E não é essa a proposta. A ideia é a gente encontrar a fórmula molecular. Né? Então, a gente precisa saber a quantidade de matéria, a quantidade de mols. Tá bom, jovens? Então, a ideia é a gente encontrar a razão entre a quantidade de mols de água e a quantidade de mols do cristal, beleza? Então, vamos lá, é isso que a gente precisa fazer. Para a gente resolver, então, a gente precisa transformar essas massas em mol. A gente já aprendeu como faz isso, né? Primeiro, eu vou explicitar aqui a massa da água, tá? Então, ó, a massa da água, opa, deixa eu fazer com Mzinho minúsculo. A massa de água aqui que eu tenho vai ser a diferença da massa do sal hidratado com o sal anidro, né? Então, eu tenho 0,6 gramas de água, certo? Com isso, eu consigo encontrar a quantidade de mols de água. Lembra que a quantidade de mols, deixa eu até colocar, explicitar aqui que é a água, a quantidade de mols de água é igual a massa sobre a massa molar, certo? Então, a massa que eu tenho é 0,6 gramas. E a massa molar da água a gente já calculou algumas vezes, né? Que é 18 gramas por mol. Ou seja, fazendo essa continha, sobra para mim 0,03 mol de água. Tudo bem, jovens? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, encontrar a quantidade de mols de água e a quantidade de mols do nosso sal. Nesse caso, a gente não tem dados para definir exatamente a massa molar do cloreto de cobre, mas deixo como exercício para você fazer. Encontra aí uma tabela periódica, vai na internet ou pega aí nos seus materiais e veja a massa molar do cloreto de cobre, tá bom? Você já sabe como faz, então bem tranquilinho. Para a gente encontrar então a quantidade de mols, eu vou precisar da massa molar do cloreto de cobre, tá bom? Nesse caso, eu já sei, então fica mais fácil para mim. De novo, massa sobre massa molar. Vou fazer direto aqui, tá? Sobrou, quando eu aqueci e tirei toda a água, sobrou 2 gramas do meu sal, certo? Sal anidro ali, ó. E a massa molar do meu sal é 134,5 gramas por mol, certo? Então, ó, fazendo essa continha, a gente chega em 0,015 mol. Tudo bem? Então, olha só. Com as nossas massas, a gente consegue fazer uma razão. Mas aí eu vou estar encontrando uma razão de massas. E não é isso que eu quero. Eu quero saber a quantidade de matéria para eu escrever a minha fórmula, né? Então, quando eu transformo em quantidade de matéria, eu tenho as razões entre as quantidades de moléculas, né? De estruturas, no caso, né? Que a gente vai ter de pacotinhos de estrutura cristalina e de moléculas de água que fazem parte dessa estrutura. Então, eu tenho uma razão, percebe? Você tem uma razão de 0,3 mols de água para cada um dos pacotinhos da minha estrutura cristalina, né? Do meu sal. Então, com isso daqui, ó, eu consigo escrever a razão entre os dois. E olha só, a razão entre a quantidade de água e os meus pacotinhos de estruturas cristalinas, opa, é 0,015. Se eu fizer essa razão, eu vou encontrar 2, certo? Ou seja, eu tenho uma razão de 2 mol de água para cada mol de cloreto de cobre, entendeu? Então, são 2 mols de água, para cada mol de cloreto de cobre. Tudo bem, jovens? Então, a ideia é essa. Portanto, esse N aqui, ó, essa fórmula que eu tenho, que eu escrevi aqui embaixo, pequenininho, essa fórmula aqui, ó, vai ficar de que forma?
eu tenho 1 mol de cloreto de cobre aqui, e o meu N, que representa a quantidade de mols de água, eu tenho que colocar, então, esse valor que eu encontrei, ó, 2. Tudo bem? Então, o N da pergunta é igual a 2. Beleza, jovens? Então, era isso que vocês deviam fazer, tá bom? Escreve uma resposta bonitinha, bem organizada. Como é uma pergunta dissertativa, você também precisa treinar um pouco da sua escrita. Beleza, jovens? Então, essa é o A. Vamos para o B, tá bom? Então, gente, continuando, o exercício B, a gente precisa descobrir o seguinte, ó, o sal anidro se decompõe em altas temperaturas, certo? Formando cloreto de cobre 1 e um gás. Escreva a reação química que representa esse processo. Então, ó, reação de decomposição, a gente já estudou isso, né? Nesse caso, reação de decomposição térmica, né? Ó, uma pirólise. Lembra desses nomes? Então, ó, a minha equação vai ser justamente essa daqui. Eu já coloquei aqui um spoiler, né? Foi mal. Mas, ó, eu vou separar. Ele falou que forma cloreto de cobre 1 e um gás, né? Ó. Então, eu vou ter a formação de cloreto de cobre 1, que é CuCl, mais um gás, que é o cloro, o gás cloro, né? Ó. E para balancear essa equação, a gente tem que tomar um cuidado, né? Só uma coisa interessante, que aqui na nossa pergunta, né, ele falou para a gente os estados, né? Então aqui a gente também tem que falar os estados, tá bom? São sais, então sólidos, e ele falou para a gente que esse é um gás, tá? Nesse caso, gente, a gente precisa balancear. E para balancear é bem tranquilo. Né? Ó, se você colocar um 2 aqui na frente, ó, eu vou ter 2 cobres e 4 cloros. Do outro lado eu tenho 3 cloros já, né? Então se eu colocar um 2 aqui na frente também, agora eu tenho 2 cobres e 2 cloros, com os outros 2 ali do lado, temos 4. Então essa é a nossa resposta da B, beleza? A B é muito, muito, muito mais fácil do que a A nesse caso, né? Normalmente é o contrário, mas nesse caso não. Beleza? Vamos fazer a 19 agora, gente, para a gente dar seguimento aí na nossa apostila. Bom, temos o 19 aqui então, jovens. Vamos lá, vamos resolver ele. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Ó. Vou dividir em algumas partes aqui e a gente começa. Ó. A decomposição de carnes e peixes pela ação de bactérias resulta na formação de uma substância chamada cadaverina. O odor dessa substância é bem desagradável. Sua fórmula percentual é tá aí, e a sua massa molar é igual a 102 gramas por mol. Determine a fórmula molecular da cadaverina. Então, jovens, para a gente fazer isso, a gente tem que seguir aquele passo a passo que eu ensinei vocês. Divide a porcentagem, transforma em massa, né? A gente sabe que a gente pode falar ou em porcentagem ou em massa, então transforma isso em massa, divide pela massa molar e vamos encontrar uns valores. Esses valores a gente vai dividir pelo menor, e aí a gente consegue transformar esses valores que a gente encontrou, né? Ter uma relação desses valores, e a gente consegue ver a relação de cada um dos átomos, tá bom? E aí, fazendo a relação de cada um dos átomos, a gente tem, então, a quantidade de cada um desses átomos, tá? E a gente consegue escrever a fórmula, beleza? Então, a gente vai fazer esse passo a passo. Então, ó, primeiro a gente vai pegar o carbono, pega lá, transforma em porcentagem para massa, 58,77 gramas de carbono. A gente divide pela massa molar. A massa molar do carbono é 12 gramas por mol, lembra? Fazendo essa conta, vai dar um número esquisito aí, mas tudo bem, ó, vai dar 4,897, tá bom? E aí, a gente faz exatamente a mesma coisa para todos os outros. No caso do hidrogênio, é mais fácil, tá? Porque o hidrogênio, a gente tem aí 3,81 gramas, e a gente sabe que o hidrogênio, a massa molar dele é 1 grama por mol. Então, ó, vai dar a mesma coisa, 3,81 gramas. E agora? Agora a gente tem aí o nosso nitrogênio, que a gente vai fazer a mesma coisa.
Então, ó, eu transformo em massa, eu tenho 27,40 dividido pela massa molar do nitrogênio, que é 14 gramas por mol, tá bom? Não estou colocando aqui, ó, grama e grama por mol, pronto. E aí, fazendo essa divisão, opa, aqui não é grama, aqui é mol, né? A gente encontra a quantidade de mols que eu tenho de nitrogênio, que é quase 2, né? Ó, 1,957. Então, ó, temos os nossos valores em mol. E agora, como a gente transformou isso em mol, se a gente dividir pelo menor, né, pelo menor valor que a gente encontrou, a gente vai ver a relação entre cada um dessas moléculas, né? Então a gente vai ver a razão de moléculas, ou seja, quantos carbonos eu tenho para cada nitrogênio, quantos hidrogênios eu tenho para cada nitrogênio e assim por diante. Tá? Ó. Então, a gente vai dividir esses valores pelo menor, beleza? Quem que é o menor valor aqui? Ó? A gente encontrou 1,957. Então, a gente vai pegar todos esses valores e dividir pelo menor. Então, ó, vou até escrever isso daqui, ó, dividindo pelo menor. Dividindo pelo menor. O que a gente vai encontrar aí? Ó? Carbono deu 4,9. Aliás, 897, dividindo por 1,957, a gente vai ter aproximadamente 2,5. Para o hidrogênio, pegando o 13,81 e dividindo por 1,957, a gente também vai ter aproximadamente 7. E para o nitrogênio, a mesma coisa. Tá, ó. Para o nitrogênio, no caso, a gente vai dividir a mesma coisa. Então, vai dar 1, né? Ó, nem vou fazer, tá bom? Nem vou fazer assim, vai dar 1,957 dividido por 1,957, que dá 1. Né? Ou seja, a gente tem a relação, né, entre os átomos. Né? A gente sabe a relação entre a quantidade de átomos. Só que temos um problema aqui. Se tivesse dado tudo inteiro, a gente tinha a resposta direto aqui, estava show de bola. Só que nesse caso, o que aconteceu? A gente encontrou um valor que está quebrado. Né? Ó, a gente não conseguiu aproximar ele para 3 nem para 2. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arredondar, a gente tem que acertar esse valor, tá bom? Então, ó, a última parte aí, a gente vai arredondar. Arredondando, ficou estranha essa palavra, mas tudo bem. O que a gente vai fazer? Multiplica esses valores, né? Ó. Então, pega aí o meu número quebrado e multiplica para ele ficar um número inteiro. Então, eu posso multiplicar por 2. Só que se eu faço isso para ele, eu vou ter que fazer isso para todos, né? Ó. Então, vai ficar 2,5 vezes 2, que dá 5. Então, tenho 5 carbonos. Eu tenho 7 vezes 2, que dá 14 hidrogênios. E eu tenho 1 vezes 2, que dá 2 nitrogênios. E aí pronto, com isso a gente tem a nossa fórmula molecular. Tudo bem, jovens? Deu para lembrar como faz? Não é tão difícil, mas dá um trabalho que às vezes não é tão aprazível assim, né? A alternativa aí, ó, qual que é? A alternativa A, né? A de amor. Beleza, gente? Então, ó, esse era o exercício 19, tá? Vamos lá para o 20. Então, jovens, vamos lá. O último exercício aí do Enem, né? Teoricamente do Enem, a gente sabe que nem sempre é, mas é parecido. Então, ó, vou ler rapidinho, mas já adianto. É o mesmo exercício do anterior, tá bom? Mesma coisa. Aqui ele fala o seguinte, ó, o cinamaldeído ou aldeído cinâmico é um composto orgânico responsável pelo sabor e odor da canela. É um líquido amarelo, pálido, viscoso, com um ponto de fusão da ordem dos menos 7 graus Celsius e um ponto de ebulição da ordem dos 246 graus Celsius. Que se encontra presente na casca das espécies do gênero Cinnamomum. Acho que é assim que fala.
90% do óleo essencial da canela é cinnamaldeído. É um composto ligeiramente solúvel em água, com uma densidade de aproximadamente 1,05 gramas por ml, semelhante à da água. É obtido pela destilação da casca da planta. Tem composição percentual de tanto de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. Com base nesses dados, qual é a fórmula mínima desse composto? Então, olha só. Aqui a gente precisa encontrar a fórmula mínima dessa substância. E nesse caso não é difícil, tá bom, jovens? É exatamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, qual que é a diferença do anterior para esse? No anterior, a fórmula mínima era igual à fórmula molecular. Eu esqueci de fazer essa parte, que era só calcular, né, a massa molar da substância. Então, só lembrando aí rapidinho, a gente tinha carbono, hidrogênio e nitrogênio lá no anterior, né? E a gente viu que a fórmula era C5H14N2. Se você fizer a massa molar dessa substância, né, vai dar exatamente 102 gramas. Se você fizer a massa molar, vai dar 102 gramas por mol. Então, por isso que era essa resposta, tá bom? Faltou eu comentar isso porque se a gente não tivesse feito, né, não tivesse encontrado, se a fórmula mínima não fosse igual à fórmula molecular, a gente não poderia afirmar. Mas como ela é, a gente pode comprovar pela massa molar, então deu certo, tá bom? Aqui é diferente, aqui a gente não tem a fórmula molar, né, a massa molar. A gente só tem a porcentagem, a fórmula percentual. Nesse caso, a gente vai encontrar a fórmula mínima dessa substância. E aí, pode ser que essa fórmula mínima seja igual à fórmula molecular, pode ser que não, tá bom? Então, como que a gente ia saber? A gente precisava da massa molar, tá bom? Essa é a diferença dos dois exercícios, tá? No outro caso, a fórmula mínima era igual à fórmula da substância. Nesse caso aqui, não necessariamente, tá bom? Então, vamos lá. O passo a passo, eu só queria fazer esse comentário para não ficar confuso, mas o passo a passo aí é o mesmo que a gente fez, tá bom? A mesma coisa. Então, ó, carbono, pega a porcentagem, transforma em massa, ou escreve em massa, né? Não estamos transformando nada. Divide pela massa molar e encontra a quantidade de mols, tá bom? Isso para todas as substâncias, carbono, hidrogênio e oxigênio. O do hidrogênio eu vou colocar direto, tá bom? Porque a gente sabe que... opa, não é 12, né? É 6. A gente sabe que a massa molar do hidrogênio é 1, né? Então, já vou colocar direto 6,06 mol, tá bom? E do oxigênio é igual a 12,12 dividido por 16 gramas por mol. Lembra? Então, ó, fazendo essa continha vai dar 0,75 mol. Ou seja, a gente tem a relação de mols, né, quantidade de átomos aí, certo? E agora, se a gente pegar todo mundo e dividir pelo menor, a gente vai ver a relação desses átomos, né, cada um com um. Então, qual que é a relação do carbono com oxigênio e do hidrogênio com oxigênio, né? Então, a gente vai encontrar essas razões, a gente define a quantidade de cada um dos átomos. Beleza? Então, ó, é só pegar 6, deixa eu colocar o carbono aqui, é só pegar 6,81 e dividir por 0,75. Isso daqui vai dar aproximadamente 9, tá vendo? Vai dar muito próximo de 9, tá? Então, vou deixar 9. Do hidrogênio, também, ó, vamos lá, 6,06 dividido por 0,75. Esse daqui também vai dar bem perto, tá? Vai dar muito perto de 8, ó. Vai dar 8,08, então é quase 8, né? E do meu oxigênio, divide aí, ó, né, 0,75 por 0,75 dá o famoso 1, tá bom? Então, ó, aqui não encontramos nenhum número quebrado, né? A gente encontrou
arredondando números inteiros. Então, a gente tem aqui que a fórmula mínima dessa substância é C9H8O1. Tudo bem, jovens? Beleza. Que é a alternativa, não sei. Deixa eu ver, alternativa C de cebola. Então, ó, assim que a gente faria. Como que a gente ia saber se essa é a fórmula mínima, se essa é a fórmula molecular? Como que a gente ia saber? Para a gente determinar isso, a gente precisa da massa molar da substância. Tá? No outro exercício, a massa molar, a gente conseguia comprovar que aquela fórmula era a fórmula molecular e não só a fórmula mínima. Beleza, jovens? Então, ó, são esses 3 exercícios que eu queria resolver com vocês. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, né? Espero que vocês consigam entender essa matéria. Precisando, eu tô aí. Não se esqueçam dos plantões, tá bom, jovem? Espero que vocês consigam compreender melhor para ir bem na nossa provinha que tá logo aí, semana que vem, né? Então, ó, brigadão, muito, muito, muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, entre em contato comigo, beleza? Valeu, até mais, jovens. Tchau, tchau.